Antes de orarmos, vamos separar um momento para ouvir a palavra de Deus e preparar o nosso coração. Então comenta aqui embaixo de qual cidade você está nos ouvindo, para eu saber até onde nossa mensagem está chegando. Curte o vídeo e se inscreve no canal. A Bíblia diz em Mateus 5,45 que Deus faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Isso revela claramente quem Deus é. Ele é bondoso mesmo quando as pessoas não são. Ele concede luz, vida e cuidado até àqueles que o ignoram. A sua misericórdia se renova todos os dias porque a bondade faz parte da sua natureza. Ele é bondoso mesmo quando as pessoas não são. Ele concede luz, vida e cuidado até àqueles que o ignoram. A sua misericórdia se renova todos os dias porque a bondade faz parte da sua natureza. A bondade de Deus não é frágil. Ela não desaparece quando a vida fica confusa ou quando os dias ficam difíceis. A mesma mão que traz o sol também permite a chuva, e ambos fazem parte do seu cuidado. Quando seus dias estiverem leves, receba-os com gratidão. Celebre os momentos de alegria, crescimento, portas abertas e orações respondidas, mas não permita que o conforto distraia o seu coração. Tempos bons também exigem vigilância espiritual. A palavra nos alerta em Deuteronômio 8 para não nos esquecermos do Senhor quando estamos satisfeitos. As boas estações não são um convite para se afastar de Deus, mas um chamado para amá-lo mais, agradecer mais e permanecer perto dele com um coração firme. E quando a estação da chuva chegar, não pense que você foi abandonado. Deus continua presente, mesmo nos dias difíceis. O Salmo 34 nos lembra que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Existem lutas que não escolhemos e lágrimas que surgem sem aviso. Ainda assim, Deus não desperdiça nenhuma dor. As provações fortalecem a fé, moldam o caráter e aprofundam nossas raízes nele. Como diz Tiago 1, a perseverança produz maturidade. A vida tem dias doces e dias pesados. Em um momento celebramos uma bênção, no outro lutamos contra a preocupação. Mas o propósito não é buscar Deus apenas quando precisamos. O propósito é caminhar com Jesus todos os dias. Jesus disse em João 15,5 que sem Ele nada podemos fazer. Isso não nos envergonha, nos liberta do peso de carregar tudo sozinhos. Deus não deseja apenas orações de emergência, Ele deseja relacionamento constante, comunhão diária. Por isso a Bíblia diz para orarmos sem cessar, manter o coração conectado a Deus em toda estação. Andamos por fé, não por vista. A vista diz que nada mudou. A fé declara que Deus continua trabalhando. A vista diz que estamos fracos. A fé afirma que Deus renova as forças dos cansados. Isaías 40:31 diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Você também é chamado a ser guiado pelo Espírito e não pela carne. Gálatas 5:16 diz: andem pelo Espírito e não satisfarão os desejos da carne. Quando as emoções se elevam, quando a tentação bate à porta, quando a raiva tenta dominar suas palavras, o Espírito de Deus é capaz de conduzir você à paz, à sabedoria e ao domínio próprio. Ainda assim, as Escrituras também nos preparam para o conflito espiritual. Nem todo dia difícil é um ataque espiritual, mas o ataque espiritual é real e você não deve ser descuidado com isso. Efésios 6:13 diz: portanto, tomem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem feito tudo, permanecer firmes. Observe a linguagem. Fala do dia mau não como uma possibilidade, mas como algo para o qual você deve estar preparado. Haverá momentos em que a pressão aumentará, as tentações se intensificarão e o medo tentará dominar sua mente. Nesses momentos, aquilo que foi construído dentro de você será revelado. Por isso Deus chama você a vestir a armadura todos os dias. A verdade deve moldar seus pensamentos.
A justiça deve guardar seu coração. O evangelho da paz deve guiar seus passos. A fé deve se levantar como um escudo contra as mentiras. A salvação deve lembrar você a quem pertence. E a palavra de Deus deve estar em sua boca, não apenas na sua Bíblia. 1 Pedro 5, 8, 9. Também alerta para que sejamos sóbrios e vigilantes, porque o inimigo procura a quem devorar, e você deve resistir a ele, firme na fé. Agora vamos tirar um momento para orar juntos. Pai Celestial, Tu és aquele que sustenta o próprio tempo, e nada na minha história te surpreende ou escapa do Teu cuidado. Pai, hoje eu me coloco diante de Ti, pedindo intervenção divina na minha vida. Trago a Ti toda a preocupação que não consigo resolver e todo o fardo que não consigo carregar sozinho. Peço que entres nas minhas circunstâncias com Tua sabedoria e poder. Luta as batalhas que eu não consigo enxergar claramente e protege-me das armadilhas que eu jamais reconheceria com meu próprio entendimento. Tua palavra promete em Romanos 8:31 que, se Tu és por mim, quem será contra mim? Então, eu escolho parar de viver como se estivesse sozinho e começar a viver como quem sabe que Tu estás comigo. Senhor, peço que removas a influência do inimigo do meu caminho e quebres toda a corrente que tenta prender minha mente, meu coração e meu crescimento espiritual. Se o medo tem falado alto demais, silencia-o com a Tua verdade. Se a ansiedade tem drenado minhas forças, substitui-a pela Tua paz. Se a tentação tem puxado minha atenção, fortalece meu coração para escolher aquilo que Te honra. Lembro-me do que Tu disseste em 2 Coríntios 10, 4, 5, que as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Por isso peço que derrubes toda fortaleza formada nos meus pensamentos, hábitos ou emoções. Renova minha mente, Senhor, e ensina-me a pensar de acordo com a Tua palavra. Espírito Santo, ajuda-me a permanecer firme contra as forças das trevas. Ajuda-me a permanecer na fé quando a pressão aumenta e a guardar meu lar e minha família em oração. Quando eu me sentir fraco, lembra-me de que não me pedes para lutar com minhas próprias forças. Tua palavra diz em 2 Timóteo 1,7 que não me deste um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Recebo esse dom hoje e peço que firmes meus pensamentos e acalmes a tempestade dentro de mim. Pai, seguro firmemente a promessa de que o inimigo não pode anular aquilo que Tu declaraste sobre minha vida. Quando eu me sentir atacado, lembra-me de que Tua palavra é maior do que meus sentimentos. Quando eu me sentir cercado, lembra-me de que Tua presença está mais próxima do que meus problemas. Quando eu me sentir cansado, lembra-me de que Tu renovas as forças. Como está escrito em Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Ensina-me a esperar com fé e a descansar em Ti sem culpa ou medo. Senhor, treina minhas mãos para a batalha espiritual, ensinando-me oração constante, obediência firme e profunda confiança nas Tuas promessas. Ajuda-me a viver preparado todos os dias. Tua palavra me instrui em Efésios 6:13 a tomar toda a armadura de Deus para resistir no dia mau e permanecer firme. Então, reveste-me de verdade. Protege meu coração com justiça. Firma meus pés no evangelho da paz. Que a fé se levante em mim como um escudo e que Tua palavra seja forte na minha boca, para que eu não entre em pânico quando a dificuldade vier, mas permaneça confiante de que Tu és Senhor sobre todas as estações. Pai, também confio a Ti aqueles que se levantam contra mim, pois Tu és meu escudo e meu refúgio. Tua palavra diz em Deuteronômio 28:7 que o Senhor fará com que os inimigos que se levantam contra mim sejam derrotados. Eu não confio na minha própria força, mas na Tua proteção e na Tua justiça. Guarda meu coração para que eu não me torne amargo e guarda minha língua para que eu não fale por medo. Ajuda-me a manter meus olhos em Ti. E se eu tiver que atravessar um vale difícil, lembra-me do Salmo 23:4, que não temerei,
porque tu estás comigo. Senhor, tua palavra diz em Tiago 4:7 para me submeter a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá. Hoje eu me submeto a ti com um coração sincero. Deixo de lado o orgulho, a teimosia e o desejo de controlar aquilo que não posso controlar. Fortalece-me para resistir à tentação e rejeitar as mentiras do inimigo. Espírito Santo, permanece comigo quando eu me sentir cansado e desanimado. Que a alegria do Senhor seja a minha força, como diz tua palavra em Neemias 8:10. Ensina-me a lutar com oração em vez de pânico e a responder ao medo com fé, porque tu és fiel. Senhor Jesus, eu concordo com tua promessa em Isaías 41:10, que eu não preciso temer, porque tu estás comigo. Não preciso me assustar, porque tu és o meu Deus. Tu me fortalecerás, tu me ajudarás e me sustentarás com a tua destra fiel. Escolho confiar em ti antes mesmo de ver o resultado. Eu te louvo antecipadamente pela vitória que tu darás e te agradeço por agir de maneiras que ainda não consigo ver. Sê glorificado para sempre, Rei Jesus. Obrigado por ouvir minha oração e por permanecer perto de mim com amor e misericórdia. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, escreva Amém como um sinal de fé. Curte o vídeo, se inscreve no canal Palavra e Vida e ativa o sininho. Eu oro para que toda a bênção declarada nesta oração esteja agora sobre você, em nome de Jesus. E se você precisa de uma oração especial, fique à vontade para escrever nos comentários. Será uma honra orar por você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você sempre.